Bom, o que que eu vou comentar aqui com vocês? Eu vou pegar e usar alguns exemplos aqui do livro, né? Exemplos da força de London. E esses exemplos, eles falam bastante para a gente dessa parte aqui da equação, ó, que é a polarizabilidade, tá? Então vamos lá. A lógica da polarizabilidade eu já vou dizer para vocês. Quanto maior forem essas moléculas, quanto maior elas forem, a tendência é de que elas são mais polarizáveis. Eu acho que é. Deixa eu tentar ver aqui. Tem um desenho disso aqui. Aqui, ó. Ó. Imaginem que uma molécula tenha esse formato aqui, ó, bem longínea, né? A gente chama de longilínea, né? Uma molécula compridona, assim, bem grandalhona. Se ela é uma molécula grandona, comprida, é bem tranquilo de que os elétrons podem migrar para uma extremidade e a outra, aliás, pro lado de cá, né? O Atkins dá um nó na minha cabeça, ele bota a cor vermelha, a parte ele, tipo aqui agora, ele sempre usa o vermelho para a região rica em elétron. Aí ele chega aqui e bota vermelho na região pobre. Isso aí dá um bug na cabeça do cara. Tem que prestar atenção nisso, tá? Então aqui, ó, é bem mais fácil a gente ter uma região rica em elétrons e uma região pobre em elétrons, quando a molécula ela é bem longilínea. Já quando a molécula é bem esférica, quanto mais esférica ela for, tá, no todo, a polarização, ou seja, a parte rica em elétron e a parte pobre em elétron, já não é, ela não fica tão distante uma da outra como uma molécula longilínea. Então vocês vão perceber que duas coisas fazem as moléculas serem mais polarizáveis. Uma é o tamanho delas, quanto maior são as moléculas, mais polarizáveis elas são. E outra é se elas são longilíneas. Quanto mais longilíneas elas são, mais elas são polarizáveis. Então aqui eu vou pegar o primeiro exemplo do Atkins aqui, que é o seguinte, ó, tem até umas fotinhos aqui. Nesse tubo de ensaio, a gente tem o pentano. Pentano é essa molécula aqui, ó. São 5 átomos de carbono ligados em sequência, em cadeia, né? E é uma molécula que tem um formato longilíneo. Acontece que o pentano, ele é um fluido, um líquidozinho bem com baixa viscosidade. Tá? No segundo tubo de ensaio, a gente tem a molécula do pentadecano. Aqui no livro ele não desenhou, mas é a mesma lógica do pentano. Se o pentano são 5 carbonos em sequência, o penta, deixa eu achar aqui, ó, o pentadecano é 15 carbonos em sequência. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai até o 15. Tá? Então é 3 vezes o tamanho dessa molécula aqui. Essa molécula, então, o pentadecano, é uma molécula muito mais longilínea que o pentano. E aí, então, aqui já está dito para a gente que o pentadecano já é um líquido viscoso. Então, se só o pentano é um líquido com baixa viscosidade, 15 carbonos já dá um líquido bem viscoso. E o interessante é que essa molécula aqui, o octadecano, que é só 2 carbonos a mais do que o pentadecano, que já é viscoso, com 2 carbonos a mais, o octadecano já é uma cera. Tanto é que o camarada fez o experimento ali, ele pega um tubinho de vidro, mergulha no líquido, puxa lá e não sai nada. Aqui ele pegou o tubinho de vidro, mergulhou, quando puxou, ficou uma gotinha grudada, ó, mostrando que é viscoso, né? No terceiro tubo de ensaio, ele cravou o tubo de vidro ali, quando ele puxou, veio o tubo de ensaio grudado, mostrando que já é bastante viscoso essa solução, né? E a explicação disso é a atração entre moléculas que são totalmente apolares. Isso aqui é totalmente apolar, essas 3 moléculas aqui. Só que quanto maior a cadeia, maior foi a polarizabilidade delas, de modo que com essa cadeia aqui era líquido com baixa viscosidade, 15 carbonos já ficou um líquido bem viscoso e 18 carbonos, aliás, já ficou uma cera, uma viscosidade altíssima. Tá? Outro exemplo que tem aqui no livro é essa mesma molécula aqui, ó, o pentano e o dimetilpropano. Eles são isômeros, ó, são 5 carbonos. Essa aqui também é formada por 5 carbonos. Só que o detalhe é que essa molécula aqui do pentano, o ponto de ebulição dela é 36 graus. Ou seja, a gente tem que gastar essa energia para fazer ela virar vapor. E essa molécula aqui, o 2,2-dimetilpropano, que é um isômero, né, os mesmos átomos aqui, né? Só que essa molécula aqui a gente tem que gastar só 10 graus Celsius para ela virar vapor. Ou seja,
Se eu preciso de 10 graus Celsius para ela virar vapor e essa aqui eu preciso de 36 graus, é porque essas moléculas aqui estão menos ligadas entre elas do que essas. Porque quanto maior o ponto de ebulição, é porque mais fortes as moléculas estão ligadas entre elas. E por que essas moléculas aqui estão menos ligadas entre elas? Porque é só vocês olharem aqui, vocês vão ver que no todo, essa molécula tem a tendência a ser esférica. É só bater o olho aqui e enxergar. E essa molécula aqui é longilínea. Então, repetindo, moléculas longilíneas tendem a ser mais, aqui a expressão correta, ó, polarizáveis. Tá? Ó, polarizabilidade. Inclusive, o polarizabilidade é simbolizado pelo alfa na equação. Lembram quando era a carga, vinha o Z, que era a carga do íon. Quando é molécula polar, vem o Mi, que é aquele símbolo do micro, né? E quando a molécula é apolar, ela só é polarizável, a gente usa o alfa aqui. Tá? E um último exemplo que tem no livro, eu até posso pegar a tabela periódica aqui, ó. Vou abrir minha tabelinha aqui e mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Vamos pensar no gás flúor, vamos pensar nos átomos flúor, cloro, bromo e iodo. Como é que eles se encontram nas condições normais de temperatura e pressão, no nosso dia a dia aqui, né? Vou dizer para vocês que o flúor, ele é um átomo menor do que o cloro é menor que o bromo e o bromo é um átomo menor que o iodo. E eles fazem ligações entre eles. A gente tem flúor com flúor, formando flúor, né? F2. Tem o cloro ligado com cloro, formando Cl2. Tem o bromo ligado com bromo, que é o Br2. E o iodo ligado com iodo, que é o I2, né? Então a gente diz que são moléculas de flúor, molécula de cloro, molécula de bromo e molécula de iodo. E vai aumentando o tamanho deles à medida que a gente baixa na tabela periódica. O que eu vou dizer para vocês? Visualmente, experimentalmente, né? Visualmente, flúor, nas condições normais, temperatura e pressão, é um gás. Cloro também é um gás. Bromo, nas condições normais do nosso dia a dia aqui, é um líquido. E iodo, nas condições normais nossas aqui, é um sólido. Por que flúor e cloro são gás, bromo é líquido e iodo é sólido? Porque à medida que a gente vai vindo para baixo aqui, maiores são as moléculas e mais polarizáveis elas são, de modo que o iodo consegue ser tão polarizável que nas condições normais de temperatura e pressão, ele é um sólido. E aqui um pouco menos que isso, o bromo é líquido e esses dois primeiros aqui são gases. Tá? Então, é isso e no próximo vídeo nós vamos ver a quarta força de ligação intermolecular, certo?